Boa noite a todos. Hoje eu fiquei incumbido de falar alguma coisa. Seria outro palestrante. Eu vou só contar uma história. Tá? Eu fui ler aqui no Evangelho: dai de graça aquilo que receber de graça. Está tudo dito. Não vamos cobrar nada, não. Bom, no dia de hoje, eu estava preparando o negócio e recebi uma... Ixi, ainda vim com óculos errados. Não é o meu. Ainda bem que deu para ler. Bom, então eu fiquei incumbido de falar uma pequena historinha. E comecei de uma história, nossa, a história da humanidade, que muita gente chega para mim. Não, eu não vou ler, não. Não. Porque eu tive que trocar, mas obrigado. Gente, agora que eu vi que eu estou com óculos trocado, já foi. Bom, então uma parte da humanidade, uma parte da história da humanidade conhecida. A gente vai lá da pré-história e de repente o que se sabe, de repente chegaram as civilizações. Começou lá atrás. Porque antes a gente falava pré-história, porque não tinha nada escrito. E aí o que a gente sabe, apareceram os sumérios, lá na Mesopotâmia. Mas, em pouco mais de 50 anos, eles descobriram a escada, a roda. Mas eu acho interessante descobrir a escrita. Em 50 anos difundir essa escrita. Mas é a história que a gente tem. E de lá, e foi lá que dizem que é o berço da humanidade, porque na confluência dos rios Tigre e Eufrates tem muita enchente e uma hora local bom para plantio. Mas em pouco mais de 50 anos, além da escrita, já tinham cálculos avançados. Tanto é que tem construções de zigurates lá, estão até hoje. Uma história em 50 anos você não consegue isso, mas é o que a gente tem. De lá a população cresceu, precisava mais terra, e uma parte migrou, que eles chamam de inteirou, que era lá no Rio Nilo, foram para o Egito. E ali começaram outras histórias, com seus faraós. E da 18ª, 20ª dinastia, apareceu Tutmés III. Teve o primeiro, segundo e terceiro, esse nome advém, filho do deus Thoth, porque a esposa do Tutmés disse que ao dormir sentiu um perfume tão maravilhoso, um cheiro tão inconfundível, e apareceu grávida. Essa é a história. E ali veio o primeiro Tutmés, veio o segundo, veio o terceiro. E esse Tutmés era um espírito mais evoluído. Ele veio trazer para o Egito, para aquele povo, uma forma diferente de vida. Tanto é que ele é chamado de faraó poeta, escritor, mas ao mesmo tempo foi um guerreiro expansionista. Conquistou grande parte ali, aquela região toda, a Líbia, além do Egito, avançou para o Sudão, entrou em parte da Europa,
ficou muitos anos fora. E como diz guerreiro, muitas mortes. Era um espírito evoluído, mas carregou consigo milhares de mortes e expandiu o seu império. É interessante se for ler, tem um livro chamado Senhores do Mundo, Hermílio Miranda, ele fala muito disso. E é interessante que, algum tempo depois, ali na Macedônia, principalmente, basicamente na ilha de Creta, que ficava entre o Egito e a Europa, nasceu um outro filho de Filipe. Esse filho de Filipe também era o mesmo. Ele voltou novamente, porque um dos objetivos era unir o mundo com conhecimento. Mas a única coisa que esse grande faraó, apesar de guerreiro, fez foi preparar para a chegada de Aquinaton. Foi um dos faraós que levou para o Egito o monoteísmo, que foi muito importante lá na frente, na chegada de Cristo à Terra. Bom, esse outro grande espírito também. O filho de Filipe era o Alexandre, conhecido também como Alexandre o Grande. Levou a expandir a Macedônia, chegou até o Rio Ganges, na Índia. Aumentou em muito as conquistas. Foi para o norte, foi para o sul. Um grande espírito. Mas ele já estava carregado de algumas milhares de mortes, como Tutmés. Bom, mas aí aconteceu uma historinha. Estava indo muito bem, expandindo o seu império. Mas um belo dia ele enfrentou o Dario, o rei da Babilônia. E quando eles ganhavam, acabavam matando os outros com requintes de crueldade. E acontece um negócio que não é colocado na história. Vocês ouviram falar de obsessão? Já tinha milhares de mortes lá, como Tutmés. E quando ele matou o Dario, começaram a acontecer as coisas, e muito graves. A obsessão levou a esposar a antiga mulher do Dario, a viúva. Logo em seguida também casou com a filha do Dario. E logo em seguida casou também com o eunuco do Dario. E a obsessão, você pode falar isso até fascinação. Começou a fazer todas aquelas crueldades que o Dario fazia, de todas as formas que o Dario fazia. Olha aí a mediunidade, a reencarnação, a obsessão. E acabou cortando a mão de vários dos seus generais e matando-os com muita crueldade. Como se fosse um inimigo. Ele se revestiu do espírito do Dario. Deve ter tido bastante ódio, né? Morrer, ver sua esposa, seu filho, seu eunuco, tudo em posse do mesmo Alexandre. Bom, expandiu o império, atravessou o Oriente, o Ocidente,
E ali também acabou com tanta crueldade quanto tantos problemas, que com 30 e poucos anos foi morto. Tiveram que assassiná-lo, ele ia destruir. Então, foi embora o império, acabaram as coisas. Mas lá na frente, ele voltou. Vou redimir, vou fazer. Caio Júlio César. O mesmo espírito. Já carregando milhões de mortes a mais. E foi um nome tão famoso, tão conhecido. Você já ouviu falar Kaiser, que é um título honorário alemão? Vem do César. Czar da Rússia, vem do César. E ele avançou com o Império Romano para todo lado. Chegou até no Extremo Oriente. E mais interessante, uma das esposas dele foi a Cleópatra. Ele se apaixonou loucamente com a Cleópatra. Quando fala Cleópatra, todo mundo pensa em beleza, mas na realidade era horrível. Mas tinha uma coisa, ela já tinha escrito o livro de medicina, já tinha escrito o livro de engenharia, ela fazia seus próprios cosméticos. Era uma pessoa extremamente inteligente, mas o César também era inteligente. Ele apaixonou por essa capacidade intelectual da Cleópatra. Só que ela era casada com um irmão, porque para não perder a dinastia, sempre casava entre irmãos. Pai com filha, com irmão, com primo, com filho, para que a dinastia permanecesse, para que eles continuassem no poder. E ele expandiu, e muito, o seu império. Mas para isso precisou de quê? Matar mais gente. Era um espírito chamado de poeta, escritor. De repente virou um assassino sanguinário. Muito cuidado com poder, com dinheiro. Por isso é que a gente não pode ter. Puxa vida, eu fico só dando murro em ponta de faca, não consigo nada. Nós sabemos o que cada um pode ter, como e quando pode ter. Aquele não é o momento. E às vezes um grande espírito atrasa sua evolução por causa disso. E esse Júlio César expandiu totalmente o império. E precisava fazer isso. Porque ele foi um pouco antes da chegada de Cristo, até um pouco depois. Se você imaginar para que chegasse um espírito daquela envergadura aqui, onde não tínhamos nada, onde a maldade imperava, precisaram alguns pequenos ajustes. Você lembra quando eu falei do Tutmés III? Ele preparou a chegada do Akhenaton. Akhenaton transformou o Egito num monoteísmo. E como estava bem próximo ali, foi preparado também na Grécia, Péricles, para que trouxesse aquelas belezas. Então já tinha lá no Egito a religião. Aprendi a arte, a poesia, a beleza lá na Grécia. E aprendi com os romanos a ciência. Olha o que eles tinham. Olha lá na Europa os arcos romanos, até hoje aguentando caminhão de 9 eixos. E às vezes nós fazemos ponte aqui, ela cai. Tá, feito lá. Imagina com mais de 1 milhão de soldados. Como é que chegava roupa, calçada, comida, salário, água, arma? Eles tinham uma rede de distribuição, eles tinham uma ciência por trás daquilo.
As informações corriam tão rápido que chegavam do Oriente a Roma em menos de 24 horas. Através de espelhos, através de fogueiras à noite, espelhos durante o dia. Usaram o seu conhecimento e sua capacidade. Fizeram expandir? Fizeram. Mas cometeram um erro. E se você for procurar, é sempre os mesmos. Aí você vai procurar nas batalhas. Eles começaram a estudar um ao outro. A hora que ele se lembrava, olha lá, o Tutmés fez isso, então eu vou por aqui. Olha, o Alexandre fez dessa forma, eu vou por ali. Ele relembrava e já tinha as batalhas todas, não dentro da cabeça física, mas dentro do conhecimento e dentro do espírito. Veio a chegada de Cristo, com a preparação da ciência, a religião e a filosofia, dado pelo Egito, pela Grécia e por Roma. E ele veio trazer uma notícia nova, a amar ao próximo, quebrar todos os paradigmas da época, onde existia lá onde Jesus veio uma lei, toda mulher é mentirosa. Era lei, qualquer coisa que ela dissesse era mentira. E ele traz para o seio dele a Madalena, que nós sabemos que tem uma história de prostituição, mas ao mesmo tempo uma mulher muito inteligente, que lia, falava, escrevia o hebraico, o aramaico e o latim, onde quase todo mundo era analfabeto. Onde um belo dia dentro de uma sinagoga, ele falando com as pessoas, aparece uma pessoa que estava ouvindo um aleijado e pede para ele, o que você quer? Me cure, Senhor. E ele cura na hora. Só que os doutores da lei viram isso, mas o recriminaram porque era um sabá e não podia fazer nada. Tinha que deixar ele lá. Jesus o retirou. E depois de ser muito xingado, muito questionado por tudo isso, ele falou, mas é bom ser aleijado ou não? Ele já estava introduzindo umas coisas da vida, até do espiritismo ali. Aí cada um falou uma coisa. E ele dentro de uma sinagoga, num sabá, Madalena, levante e explique. Quebrou todos os paradigmas da época, colocou a mulher à frente, falando onde ela jamais poderia nem levantar a voz, e dando lições para os doutores da lei, que ficaram encantados, mas logo em seguida amaldiçoaram. Por que eu não posso ter as coisas? Olha o meu orgulho. Por que eu não posso subir num palco? Preciso trabalhar o meu orgulho ainda. Ficaram encantados, mas ao mesmo tempo amaldiçoaram, porque era uma mulher, e o amaldiçoaram também, porque curou e deixou uma mulher falar dentro de uma sinagoga. Será que eu não era um desses orgulhosos que não aceitavam a história? E ele veio modificar. Você pode e você vai fazer. E até hoje, nós temos milhares e milhares de comportamentos nesse estado. Bom, avançando mais um pouco, quando começaram as religiões,
que antes era só as casas do caminho. No ano 300, o imperador Constantino, que já não queria mais, ele queria ser cristão. Aí ele funda a Igreja Romana. Para que essa igreja funcionasse, ele teria que ser um dos chefes. Prenderam o bispo do Oriente, que até então o Império Romano se estendeu do Oriente ao Ocidente. A língua é importante, porque nem todos conseguiam falar em línguas, mas todos falavam em latim. E o Evangelho foi colocado para o mundo em latim. Porque já tinha uma igreja de Roma e tinha outra igreja em Bizâncio. Até hoje se reza terço bizantino. E assim vai. Mais para frente, esse mesmo espírito, já com milhões de mortes, pede para voltar. Nasceu na Córcega, que então era italiana, hoje já é francesa, e logo depois já virou francesa, Napoleão Bonaparte. Ele não se identificava como francês, e sim como italiano, mas assume e vai fazer a mesma coisa com o império dele. Casou com várias mulheres, você está vendo, todos casam com várias, com irmão, com pai, com mãe, com filho, com eunuco. Ele também. Inclusive, uma das esposas dele era irmã do Dom Pedro I. Aquele amarelo da nossa bandeira é da Casa da Áustria. E faz a mesma história. E matam-se milhões de pessoas. Hoje a gente não sabe o paradeiro dele. Mas deve estar aí pedindo para fazer. Agora lembrar que lá atrás, Jesus chegou até essa terra e pediu amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro é preciso nós nos amarmos. Amar como? Começando a deixar meus vícios, de reclamar, de brigar. E a gente traz tudo isso e fica dentro da gente. Eu não posso. Por que não pode? Nós somos deuses. Ele nos deu essa capacidade. Deixar o álcool, deixar o tabaco, deixar as bagunças da vida. E a gente acha que o mundo não está mudando. Ah, mas completamente mudado. Só para ter ideia, nos dias de hoje, eu vou encerrar com essa frase. Vocês já viram duas? E a evolução se dá não só no ser humano, mas todo o planeta. Para que vocês possam ter ideia, a nossa Via Láctea, ela gira em torno de um Sol central, que é o Sol de Alcione. Cada 2.600 e alguns, ela vai longe e vai próximo. Agora ela está próxima. Desde 2000 e pouco por aí, ela já se aproximou, fazendo com que a nossa Terra, que era inclinada, ela está verticalizando. Nós estamos recebendo cada vez quantidade de luz muito maior. E isso está mexendo com todos nós. Nossa, eu nunca vi tanta gente com a donzencinha, com depressões. Isso está mexendo conosco. É para que a gente possa acordar. Aqui em duas palestras anteriores, tanto do Aldo quanto a
Solange. Eles falaram em ressonância Schumann, que a frequência da Terra que era de 7, pouco. Sabe quanto estava hoje? 54. Por isso que o nosso dia de 24 horas, nós temos a percepção que tem 12, 16, 18. Mas hoje era janeiro, já é dezembro. Sim. A frequência está aumentando. Se ela aumentasse de uma vez, a gente ia derreter. Ela vai dar um pico. Tem dia que ela chega a nível de apagão. É tão alta que não se consegue medir. Mas ela volta. Vai 17, vai a 8, vai a 9 e torna a subir. Por isso a nossa Terra está mudando. O nosso polo magnético está sendo invertido. Não é o polo geodésico, porque o norte continua norte e o sul continua sul. Mas o magnetismo está modificando. A inclinação está acontecendo. Mas eu não vejo nada. Sabe o que está acontecendo com o macaco prego? Já estão observando a natureza? Começando a usar a ferramenta. Começando a usar a ferramenta. Sabe o que está acontecendo com o orangotango? Já está amassando plantas para colocar em machucado. A evolução está aí para quem quiser ver. Quem tiver olhos de ver, quem tiver ouvidos de ouvir. Nós estamos modificando, a natureza está modificando, a Terra está modificando. Nós não vamos evoluir, a Terra ficar. Tudo vai evoluir. E essa historinha pequenininha, que a gente aprender, está tudo funcionando. Está tudo evoluindo. Ou a gente evolui, ou a gente vai ter que repetir de ano. Simplesmente isso. Iremos para um outro planeta, recomeçar tudo de novo. Aprender a domesticar o fogo, a água, o animal, a planta. Até que um dia... Vem cá, mas será que eu tenho ideia que tem alguma coisa que pode voar? Esse cara é doido. Tem alguma coisa que eu posso falar aqui, o outro vai escutar lá, mais doido ainda. Nós já passamos por esse processo. Nós já viemos de outro planeta, constelação de Cocheiro, viemos lá de Capela. Nós somos ET, nós somos viajantes do mundo. Nós somos um filho de Deus que tem toda a eternidade. Lembrar, todos estão evoluindo. Agora eu queria fazer uma pequena prece, elevando o nosso coração, lembrando que sempre Deus esteve conosco, todos os momentos, durante toda a nossa estadia. É só levantar os olhos para Ele, olhando para dentro de nós. E olhando para o próximo. Saber que tudo aquilo que dói em mim está doendo nele. Tudo aquilo que eu tirei eu tenho que devolver. Não como castigo, nem como pagamento. Mas como capacidade de aprendizado. Com muita gente, nossa, eu tenho um karma. Sim, todos temos. O karma nada mais é do que uma lição que Deus nos dá todo dia, colocando essas pessoas à nossa frente, colocando algumas que discordam da nossa ideia, discordam da nossa vida. Mas eu ainda preciso disso. Porque se eu tiver a liberdade, eu vou continuar matando. Pegando tudo que eles têm.
a riqueza, o poder, o dinheiro. Agradeço, Senhor, essa oportunidade que nos deu, essa oportunidade de amor, essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de fé. Que assim seja. Eu vou pedir para todas as pessoas que estão agendadas se dirigir à sala ao lado. O restante permaneça aqui e que receberão seu tratamento. Agora é a hora da gente agradecer por mais essa noite cheia de paz, de amor, de fé, de oração, e que a gente possa ter tirado essas palavras do nosso irmão Lauro, grandes ensinamentos para que a gente comece uma semana com muita paz, muito amor no coração, muito amor ao próximo, muito amor no nosso lar, compreensão e amor aos nossos inimigos. Isso é uma coisa muito difícil. Amar o próximo difícil, o próximo complicado, é uma lição, é um treino de amor. Amor ao nosso próximo que não é igual a gente, mas que merece todo o respeito do mundo. Então, por isso, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.